Boa tarde, meninos. Bom, eu montei uma revisão básica, né, mas não menos importante, para a nossa prova de amanhã. Então, aqui eu abordei os assuntos dos 4 módulos nossos de estudo da língua. O módulo 2, o módulo 5, o módulo 8 e o módulo 11. Então, essa é a base da nossa prova. O assunto é muito fácil. Vocês têm vídeos sobre todos esses assuntos, vídeos que foram enviados anteriormente. Então eu peço, sugiro que vocês voltem nesses vídeos para fazer uma boa revisão. Aqui eu estou fazendo um apanhado, mas você tem vídeo sobre cada assunto desse separado. E você, é lógico, vai ter como base, concreta a sua apostila. Vai lá no módulo 2, veja a avaliação linguística e assim sucessivamente. Mas vamos à nossa revisão. O que é variação linguística? Nós vimos que variação linguística é algo muito particular e algo que depende muito da situação. A variação linguística ela é muito situacional, ou seja, a variação linguística ela se dá de acordo com a idade, de acordo com o nível intelectual da pessoa, de acordo com a região, de acordo com a profissão. Nós até comentamos que um locutor esportivo ele tem um vocabulário muito diferente de um locutor jornalístico. Por quê? O locutor esportivo ele vai usar aquelas palavras específicas. E a variação linguística se dá de acordo com a idade. Então, se eu vou conversar com uma criança sobre um determinado assunto, eu vou usar palavras no diminutivo, às vezes vou usar algumas abreviações. E aquele mesmo assunto, se eu for conversar com um adulto, eu já vou mudar a minha postura, Vocês que são adolescentes, quando vocês conversam entre vocês, é muito diferente de quando você está conversando com seus pais, com seus avós, com pessoas, mais velhas e de mais respeito. Então, isso é variação linguística. São os diversos falares, as diversas formas que você tem de expressar. Nós sabemos que existe uma variação que é considerada correta, que a gente chama de língua culta, Agora, nós estamos falando da linguagem coloquial, daquela que é aceita na fala, daquela que é aceita de acordo, com a competência que a pessoa tem. Às vezes a pessoa não tem competência para usar uma língua culta, ela não tem habilidade e competência para aquilo. Bom, mas para eu falar, eu uso o discurso. E quais os 2 tipos de discurso que nós temos? Nós temos o discurso direto e o discurso indireto. Então aqui eu coloquei exemplos bem simplesinhos. O discurso direto é aquele que você repete tal qual as palavras do seu emissor, de quem disse. Então, por exemplo, se eu disser assim, o filho disse à mãe, eu te amo. Isso é discurso direto. Então, uma característica muito comum no discurso direto são os 2 pontos, os verbos que a gente chama de verbo de elocução, disse, falou, perguntou, e o travessão, por quê? O travessão indica a fala de alguém. Às vezes aspas também podem ser aceitas. E o que é o discurso indireto? É você pegar a fala de alguém e transformar na sua fala. Você conta o que alguém falou. Então, olha, com a mesma frase, o filho disse à mãe que a amava. Aqui eu estou contando o que o filho disse. Então, a diferença entre esses 2 discursos é essa. Aqui eu retrato tal qual foi dito. E aqui eu transformo. Dentro do discurso direto e indireto, tem um indireto livre ainda, que é aquele onde a pessoa pensa, é o pensamento da pessoa, O filho caminhava solitário pela cidade grande. Oh mãe, como eu te amo. E continuava a sua andança. Ou seja, ele não teve um interlocutor, ele apenas pensou. Esse é o discurso indireto livre. Bom, colocação pronominal. Isso aqui a gente falou muito antes da paralisação, a gente já tinha estudado isso aqui. Então, nós temos 3 formas, 3 possibilidades de colocar um pronome com relação ao verbo. Eu até coloquei aqui páginas 84 a 86, porque aqui está a teoria. Quando você usa próclise, quando usa mesóclise, quando usa entes. Então, eu gostaria que vocês estudassem bastante essa parte aqui. É um assunto que eu gostaria até que vocês decorassem mesmo. Eu não gosto muito dessa palavra, mas acaba sendo decorar. Bom, o que é próclise?
próclise é quando você usa o pronome antes do verbo, que é a maioria dos casos, certo? 90% a gente usa próclise, o pronome vem antes do verbo. São várias situações. Então, observe aqui. Não me incomode. O me aqui, que é o pronome, ele está antes do verbo incomodar. Então, isso aqui é uma próclise, certo? Se eu pedisse para você justificar essa próclise aqui, você diria, usamos próclise quando a palavra é negativa. É um dos casos. Mas nós usamos próclise quando há advérbio, nas frases interrogativas ou exclamativas, né? Existem vários casos. Então, vocês vão estudar nessas páginas que vocês vão encontrar todos. Depois eu tenho a mesóclise. A mesóclise é quando o pronome vem no meio do verbo, eu parto o verbo ao meio. Ela é comum no nosso dia a dia? Não. Né? Raramente eu vou dizer assim, eu encontrar-te-ei logo, eu encontrarei você logo. A gente, né, modifica a frase porque não é comum da gente usar, mas é uma forma de colocação pronominal. Então, a mesóclise nós usamos só com verbos no futuro, certo? Futuro do presente ou futuro do pretérito. Quando não há nenhum outro caso que justifique, que às vezes o verbo está no futuro, mas eu tenho um caso de próclise, se eu disser assim, não, eu não encontrar-te-ei logo, aí eu não vou dizer encontrar-te-ei, eu não encontrarei você logo. Por quê? Porque eu não te encontrarei logo, porque eu não puxaria o pronome para antes do verbo. Então, como que eu faço a mesóclise? É o infinitivo do verbo, o pronome e o resto do verbo. E por último eu tenho a ênclise. O que é ênclise? Ênclise é o pronome depois do verbo. A ênclise também não é tão usada, mas o caso mais comum de usarmos ênclise é início de frases. Porque é muito comum na língua falada eu dizer te amo. É ou não é? Mas nós sabemos que nós não podemos, isso é uma regra que diz eu não inicio frases, eu não inicio um período, uma oração, com pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, neste caso, eu jogo o pronome para depois do verbo. Então, início de oração, eu sempre usarei a ênclise quando eu tenho, né, caso de usar um pronome. Aqui eu falei resumidamente, mas se você for lá nessas páginas, você vai ver todos os detalhes. E por último, que é uma parte super fácil, que é a modalização do discurso, nós usamos muito no nosso dia a dia e assim, é uma coisa instintiva, sem eu pensar, é inerente a nós programarmos, né? Então, às vezes uma mesma coisa, se eu quero dar mais ênfase, eu uso uma palavra mais marcante, se eu quero dar menos ênfase, eu uso uma mais branda. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês lembrarem o que é modalização. É possível que eu chegue amanhã, é possível que eu chegue amanhã. O é possível, ele traz para nós, esse enunciado, ele traz uma ideia de quê? De dúvida. É possível, ou seja, é uma possibilidade. Agora, quando eu digo com certeza eu chegarei amanhã, aí esse enunciado já traz uma ideia, já traz uma noção de certeza, já não há mais dúvida. E quando eu digo é obrigatório que eu chegue amanhã, quando eu digo é obrigatório, não é dúvida nem certeza, já é uma ordem, né? Ou seja, eu sou obrigada a chegar amanhã. Então a gente tem várias formas de modalizar o discurso, dependendo da situação, dependendo da intenção dos interlocutores. Bom, então a base da prova de vocês está aqui. Revejam os vídeos anteriores, façam a prova com muito capricho, com muito carinho, com muita atenção, sem pressa. Depois, como nós temos muitas questões abertas, é lógico, eu acredito que vocês vão me mandar a foto da prova com uma imagem boa, bem visível, mas mesmo assim vocês vão entregar lá na escola o gabarito dessa prova. Não é necessário copiar nada, o que eu peço é só organização. Coloque em cima, se identifique, né, seu nome, sério, bonitinho, e não copie nada. Suponhamos que no número 1 você vá marcar a alternativa. Então eu tenho lá alternativas A, B, C e D. Então, suponhamos que você queira, ache que a alternativa certa é B, só letra B. Não precisa copiar nem a alternativa, nada. Eu quero um gabarito bem sequinho. Lá no número 2 é para completar. Então eu pedi para você completar com, né, escolher a palavra correta. Suponhamos que lá na letra A, a palavra correta seja a palavra escola.
Você põe lá a palavra escola e ponto. Letra B, põe a resposta e tal. Você só vai escrever a frase toda quando for pedido. Reescreva a frase, aí você põe a letra e copia a frase toda. Capricho na letra, organização, não se esqueça de identificar, porque depois eu vou ficar perdida. Olha, se você estudar bastante, rever os vídeos anteriores, certo? Porque os vídeos anteriores eles estão explicando separadamente cada assunto desse. Com certeza vocês vão fazer um provão, né? E se Deus quiser, ninguém vai ter problema de nota aí, né? Boa prova para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.